muito aguardado nesse evento, né? Nós vamos ter agora uma mesa redonda, na verdade, um talk show aqui com os nossos preletores. Eu gostaria de convidar aqui a plataforma a Ana Maria, a Nauzida Nascimento, o Werner Mischke, a professora Jane. Quero também convidar a Denise, que vai também atuar como tradutora, vamos ter uma tradução consecutiva. Sou Nauzira, sou missionária, trabalho com a Junta de Missões Mundiais, sou da Igreja de Água Branca, em São Paulo, dou aulas na Faculdade Batista, dou aula no Perspectivas, e hoje acho que meu ministério, minha vocação, como eu brinquei ontem, falei na velhice, né? Teve um tempo de campo e agora Deus usando a experiência para mentoria, então eu trabalho acompanhando alguns jovens, faço mentoria, acompanhamento, aulas, docência, mais ou menos isso. Meu nome é Ana Maria, sou casada com Orlando, tenho 4 filhos maravilhosos, 10 netos e vai chegar o 11º. Sou missionária desta igreja e louvo ao Senhor pelo privilégio de servi-lo. Sou leiga, mas um dia Deus me chamou. Ele também usa os leigos para criar a MID. E eu falei, quem sou eu, Senhor? Mas se tu fores adiante de mim, não temerei. E vim, e aqui está o que Deus tem feito, glória a Ele, pois. Meu nome é Timóteo, sou professor na área de Bíblia e Missiologia. Moro em Florianópolis. É isso. Bom dia, eu sou Jane Farias, eu sou professora na Universidade de Brasília, no Instituto de Psicologia, e sou membro da Primeira Igreja Batista de Sobradinho e estou cooperando com a MID, pensando a pós-graduação. Eu tenho trabalhado esses anos no planejamento educacional, fui educadora cristã da minha igreja por bastante tempo, fiz teologia, fiz música e tenho me dedicado nesses últimos tempos a pensar missiologia entre povos não alcançados. E para mim é um grande privilégio estar participando da MID nesse tempo, nessa cooperação. E estou aqui nessa manhã com uma pessoa talvez mais a menor de todas para falar sobre esse assunto. Mas muito grata a Deus pela oportunidade, porque Deus me coloca nesse lugar aqui por algum motivo. E eu sou uma serva que quero ser obediente sempre. My name is Werner Mischke. I am married to Daphne. We have 2 sons and 2 grandchildren. Eu sou Werner Mischke, eu sou casado com a Daphne e nós temos 2 filhos e 2 netos. I am the interim president of Mission One, and I also the director of training ministries. Eu sou presidente interino da Mission One e também diretor dos cursos de formação. Our mission is to partner with indigenous ministries in Africa, Asia, and the Middle East. A nossa missão trabalha em parceria com missões autóctones na África, na Ásia e no Oriente Médio. And I like to teach and to write about honor, shame, and the gospel. E eu gosto de escrever e ensinar sobre honra, vergonha e o Evangelho. Eu vou começar aqui já com 2 contribuições pelo WhatsApp. A Paula Francis pergunta: como equilibrar a falta de obreiros no campo com a burocracia e exigências das agências missionárias para com os candidatos a missões? Eu acho que talvez a Ana Maria pudesse começar aí respondendo, e os outros que quem quiserem comentar, por favor, fiquem à vontade. Nós temos trabalhado com a adoção de povos. Então, na realidade, a MID faz a ponte para que a igreja possa fazer missões. Então, nós não temos uma grande burocracia,
é muito simples o nosso trabalho. A gente vê o caráter do candidato, a gente trabalha o caráter nas áreas em que sentimos que precisam ser trabalhadas, oferecemos o treinamento teológico e missiológico em 3 anos lá na MID, e a internato a gente trabalha mais a vida comunitária, a comunhão com pessoas de outras nações nesse período. E depois dos 3 anos, se ele quiser ser um mestre, ele pode fazer um mestrado em missiologia, ou ele pode fazer um mestrado profissional ou um mestrado acadêmico. Agora, e o campo? O campo precisa de obreiros. Então, nós temos o mestrado profissional. O mestrado profissional, o aluno vai para o campo, depois de estudar as matérias lá na AMID, e ele passa 1 ano no campo. Olha que coisa bem prática. O aluno, ele vai conhecer o campo, onde o coração dele inclina para servir, ele vai avaliar aquele campo, ver se realmente ele tem um perfil adequado para lá, e o líder de campo vai avaliar o missionário, vai ajudá-lo, vai caminhar com ele e vai dar a ele a oportunidade de visitar os campos vizinhos. Porque se ele descobrir que ele é um líder e quer começar um trabalho novo, nós vamos apoiá-lo para começar um trabalho novo, desde que ele tenha o ok do campo. Então, para nós, a MID, eu não vejo muita burocracia. Vemos um caminhar juntos. Agora, algumas outras agências, eu gostaria que os outros falassem, porque cada um conhece a sua agência. Fale da junta. Eu queria só dizer assim, porque você já falou bastante coisa importante. Ontem à noite eu falei sobre essa pressa que temos também. Então a gente tem que ver o outro lado da coisa. Eu vejo assim, eu percorro por esse Brasil, vejo muita pressa. E eu também tinha pressa. E tem gente que fala assim, não, Zília, eu vou esperar 1 mês. Se não abrir porta, eu não vou mais. Então, peraí, mas o teu chamado só pode esperar 1 mês, sabe? Então, também existe esse outro lado da moeda, da pressa e do achar que tem que ser já. E hoje a gente vê que cada vez mais, quanto melhor preparado é o missionário, mais tempo ele vai ficar lá. Nós, brasileiros, somos campeões, né? As estatísticas comprovam que o brasileiro é o missionário que tem mais retorno prematuro do campo, que mais volta antes da hora. E isso é falta de preparo. Então, é importante o preparo, é importante esse tempo. Agora, a burocracia, vocês têm razão, tem também as burocracias. Nas agências, a minha agência tem também. Muitas vezes é o zelo, não é? Agora, o que a gente pode fazer é você orar, agilizar, e com o seu pastor, pastor, me ajuda aí e tal. Então, a Faculdade Batista não queria me aceitar, porque eu vinha da Umbanda, recém-convertida, e não queria me aceitar, mas eu pedi ao meu pastor e eu quebrei um paradigma. Eu fui aceita para fazer teologia com 6 meses. Então, às vezes, cada caso é um caso. Então, a sua presença, seu testemunho na sua igreja pode falar muito. É que a turma fala assim, eu quero ir para o Nepal, eu quero ser missionário. Tá, querida, o que você faz na sua igreja, fofo? Você está fazendo o que na tua igreja? Na igreja a pessoa, entendeu? Então, o que você é aqui, você vai ser lá. Então, tem gente que não faz, a igreja nem conhece. Às vezes a gente tem que falar, vai lá para a igreja te conhecer. Então, trabalhe, sirva, porque o teu serviço pode ser tua carta de recomendação, não é? Agilizar também. A segunda pergunta fala assim, quando não há apoio da família em relação à vocação, como saber se a situação exige perseverança, trabalhando a ideia através da Bíblia com a família, ou obediência, aguardando em oração uma confirmação positiva por parte da família? Uau, vamos lá. Professora Jane?
Bom, deixa eu falar um pouco da minha experiência com a família. Eu fui chamada por Jesus para a obra missionária, eu ainda era uma adolescente, tinha 14 anos. E quis ir para o Iber, mas só aceitava com 18, e eu tinha 16, quando quis ir para o Iber. Então, o Instituto Batista de Educação Religiosa não me aceitava, porque eu tinha que esperar ter 18 anos. Então, aos 17, entrei na Faculdade Teológica Batista de Brasília. No final do primeiro semestre, meu pai faleceu, minha mãe ficou viúva com 10 filhos e eu era mais velha. E eu falei para o Senhor, bom, Senhor, o Senhor que me chamou, eu tenho uma mãe viúva com 37 anos e sem nenhum sustento financeiro. O que eu vou fazer? A minha mãe disse para mim, minha filha, é complicado você ir para missões agora. E desde então eu servi ao Senhor na minha família, na minha igreja. Muitas vezes diz para o pastor, eu vou para a África. Ele disse, ok, Jane, sua África é aqui. E minha África foi aqui até o dia que eu pude estar na África, trabalhando num projeto da nossa igreja de sustento de bolsa de missionários. E quando estive ali naquele dia e naquela hora, eu tive a certeza absoluta que Deus preparou toda a minha vida para estar naquele momento, naquele lugar, fazendo aquilo que eu estava fazendo. Então, meu irmão, o tempo de servir a Deus é hoje. O tempo de servir a Deus é agora. Você pode fazer missões onde você está, na sua casa, na sua família. Prepare-se. Porque eu ouço muitas pessoas dizendo, Deus me chamou quando era adolescente e hoje eu estou arrependido porque não fiz nada do meu chamado, da minha vocação e só agora. Não, não é o meu caso. Eu sempre disse sim para o Senhor, mas Ele tinha o tempo dEle, o jeito dEle e no tempo e na hora Deus fez o que tinha para fazer. Então, se a sua família é contrária, ore. Se a sua família, de alguma maneira, é o seu campo, atue como missionário na sua família. Deus é o Deus da seara. E Ele prepara os seus obreiros. E Ele encaminha os obreiros. E muitas vezes a gente quer ser encaminhado ou auto-encaminhado pela nossa própria vontade, não é mesmo? Aí vou falar que nem a Nauzira, fofo. Deus é o Senhor da sua vida. Confie nisso. The Bible is very clear that we should honor our parents. A Bíblia fala claramente que nós devemos honrar os nossos pais. This is not only an Old Testament teaching. Não é só um ensinamento do Antigo Testamento. Jesus affirmed that we should honor our parents. Jesus afirmou que nós devemos honrar os nossos pais. And the Apostle Paul also said that those who honor their parents live a long life. E o apóstolo Paulo também afirmou que aqueles que honram os pais vivem uma vida longa. At the same time, ao mesmo tempo, the Bible also gives us examples where God tells people, for example, Abraham, to leave his father's house, his kindred and his country. Ao mesmo tempo, a Bíblia também fala histórias de pessoas como Abraão, que Deus mandou que saísse da casa de seu pai, da sua parentela e do seu país. Genesis 12, verse 1. Em Gênesis 12, versículo 1, nós lemos. Now, when God asked, God didn't ask Abram, He told Abram, didn't he? Quando Deus perguntou, mas na verdade Deus não perguntou para Abraão, Ele mandou Abraão. He said, leave your source of honor. Ele falou, saia da sua fonte de honra. But then in verse 2, he also said, I will make your name great. Mas aí no versículo 2 ele diz, eu tornarei o seu nome grande. So we also see when Jesus called the fishermen, he called them to leave their nets. Quando Jesus chamou os pescadores, ele falou para eles deixarem suas redes. To leave their vocation. Deixarem a vocação deles. How did they learn how to fish? Probably they learned it from their father. Como é que eles aprenderam a pescar? Provavelmente com o pai. In fact, I just saw it this morning in Matthew chapter 5. Peter and James, I think, they left. Peter and John. Foi Pedro e Tiago, não é? Em Mateus 5? They left
it says they left their nets and they left their father E diz ali no texto, eles deixaram suas redes e deixaram o seu pai to follow Jesus. para seguirem a Jesus. Now, I will share a little story from my own life. Agora eu quero compartilhar uma história pessoal. In 1992, I left my business. I had a small business, graphic design and marketing business. Em 92 eu deixei a minha empresa, que era uma pequena empresa na área de publicidade e design gráfico, To join this new mission organization, Mission One. para trabalhar com a Mission One, que na época era uma organização missionária nova. And so I was going to be going to a different part of the United States, a very long way away. Então eu ia me mudar para uma parte bem diferente dos Estados Unidos, que era bem distante. And I wasn't going to see my mother or father very often, maybe once per year. E eu não ia poder visitar os meus pais com muita frequência, talvez uma vez por ano. At the time, my father was in the last year of his life. Na época, meu pai estava no último ano da sua vida. My father was mentally ill. Ele tinha uma doença mental, He suffered from bipolar illness, que era o distúrbio bipolar. which for me as a boy it caused great shame and embarrassment for me as a teenager. E eu, enquanto criança, sofri muito, tinha muita vergonha, ficava com vergonha, tanto quando criança quanto adolescente, por causa da doença do meu pai. But after my wife and I had agreed that we would make this change in our lives to work in the mission work with Mission One. Mas eu e minha esposa tínhamos decidido que nós íamos fazer essa mudança na nossa vida para trabalhar com a Mission One. Of course, I had to share this news with my mother and father. E claro que eu tive que contar isso para o meu pai e para minha mãe. So, in the springtime of 1992, we traveled to my mother and father's apartment. E aí, na primavera de 92, nós fomos, então, para o apartamento dos meus pais. And I was planning to talk to my father and to ask about his thinking about my idea to go and serve the Lord in missions. E eu estava planejando conversar com meu pai e falar para ele, na verdade, contar e perguntar o que ele pensava sobre essa nossa ideia de servir o Senhor em missões. I thought he maybe would be angry with me. Eu pensei que talvez ele fosse ficar bravo comigo. Now, even though he was mentally ill, he was also a believer and he loved the Lord. Apesar de ter uma doença psiquiátrica, ele era cristão e amava o Senhor. So we went to the apartment and my mother and my wife, Daphne, they went to buy some groceries, some food. Nós chegamos então no apartamento e aí a minha mulher e a minha mãe saíram para ir para o supermercado. So there I was with just my father and I. E aí eu fiquei sozinho com meu pai. So would he be agreeable? Would he be angry? Would he be confused? I didn't know what he would think. E eu não sabia o que ele iria pensar, eu não sabia se ele ia ficar chateado, se ele ia ficar confuso, eu não sabia como ele ia reagir. What I wanted to do was to honor my father Mas eu queria honrá-lo, by sharing with him and asking his thoughts. compartilhando então com ele o que eu ia fazer e perguntando o que ele pensava. So I said to my father, I said, Pop, I have this strong desire to go and serve the Lord with this new mission organization, and I told the story, and I said, what do you think? Então eu falei para ele, pai, eu estou com esse desejo forte no meu coração de ir servir ao Senhor nessa organização missionária. O que você pensa? And he said, with his German accent, he said, Werner, whatever you choose to do, we are behind you 100%. E ele virou para mim com o sotaque alemão que ele tinha e falou, Werner, nós vamos te apoiar 100% no que você decidir fazer. So tears began to go down my face, and I embraced my father, and I kissed him, and he kissed me, and Então eu comecei a chorar e eu abracei o meu pai e ele me beijou, eu o beijei. I learned that day, even though my father was mentally ill, E naquele dia eu descobri que apesar do meu pai ter aquela doença, I was vulnerable
Eu estava with him. vulnerável, eu pude ser vulnerável com ele, I honored him, eu o honrei and he gave me his blessing e ele me to deu a go bênção and serve the Lord dele para poder ir servir o Senhor in the mission of God. na missão de Deus. So I forever am grateful for this strong foundation in my service to the Lord in the ministry of the Great Commission. Então eu serei sempre grato por esse momento tão fundante para o meu ministério, para a minha vida servindo o Senhor e a sua grande comissão. Nós falamos todos de parentes, pais. Eu queria falar de casais. E quando Deus chama a mulher e não chama o marido? E quando chama o marido e não chama a mulher? Posso compartilhar rapidamente uma experiência. Casada com 4 filhos pequenos, Deus me chamou. E eu disse para meu marido, vai também, que eu gosto de fazer tudo junto com ele. Nós vamos fazer 50 anos de casados e nos amamos muito ainda. E vai continuar até o fim, se Deus quiser. Ele disse, mas Deus não está me chamando. Mas eu tinha convicção que Deus estava me chamando. Falei, eu posso ir? Ele disse, então vá. Então, mulheres casadas vão com o consentimento do seu marido. Homens casados, orem para que Deus chame sua esposa. Não vá, não destrua a família, até que Deus junte a família num só coração no Senhor. Tem filhos pequenos? Vai e leve os filhos. Tem filhos adolescentes? Ouça os seus filhos. Não os deixe, porque o mundo vai ser o pai deles. Leve-os com você, ou se eles protestarem e não quiserem ir, espere até que sejam maiores. Esta tem sido a maneira como eu tenho aconselhado todos os que têm buscado a MIDE para preparo. Muito obrigado pela oportunidade. Chamo-me Isão Macapau, sou pastor e missionário da África, Sadek, Angola, e fico feliz de me encontrar aqui também para um congresso como esse, sou convidado por nossa irmã Rita, e encontrando a MIDE com vários colegas. Primeira contribuição, gostaria de agradecer e parabenizar também a organização, os brilhantes palestrantes que estão aqui. Tudo que nós aprendemos nesses dias foi de importância capital para a nossa vida missionária. Tenho 2 perguntas simples. A primeira se dirige ao nosso professor teólogo T, e a segunda vai para o nosso professor coming from United States. A primeira pergunta é a seguinte: professor, a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, nos assegura que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Logo, não tens dúvida de compreender que o povo de Deus precisa ser o mesmo também no campo missionário, no campo teológico, etc, etc. Professor Tito, qual seria a sua proposta para poder uniformizar a atuação no campo missionário, apesar das diversidades teológicas? Que pergunta fácil, né? A questão da união é realmente um desafio teológico, bíblico, que a gente sente na carne, porque, especialmente no mundo evangélico, se vive por divisão, né? Nossa história é uma história de divisão. E quando a gente examina essas escrituras, você citou Hebreus 13, mas especialmente nas cartas de Paulo, ele incansavelmente ele apela para a união das igrejas, como expressão daquilo que Cristo está fazendo. Se nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é o mesmo hoje, ontem e amanhã, então de alguma maneira nós precisamos expressar essa união. O próprio Jesus falou que a força do nosso testemunho missionário depende da nossa união, que o mundo crerá quando nós somos um.
Então, isso tem sido um grito de guerra de diversas organizações ou instituições missionárias de aglomeração de organizações. Eu digo, tanto por um lado o Concílio Mundial de Igrejas, quando grupos como Lausanne, a Aliança Mundial, a Aliança Evangélica Mundial, de alguma maneira, todas essas organizações apelam para essa instrução de Jesus, do apóstolo Paulo, etc. Então nós temos que realmente considerar isso bastante. Uma maneira que as pessoas tratam esse assunto é fazer distinção entre unidade e diversidade que a própria Bíblia faz. Isso, de alguma maneira, nos ajuda a contemplar sobre isso. Há espaço dentro da unidade, dentro da união de crentes, de certa diversidade. A partir disso, a gente usa a diversidade para justificar as nossas divisões institucionais. Isso eu acho um pouco mais precário, mas, em todo caso, a gente geralmente caminha por esse lado. Eu só quero, porque eu acho que é uma questão que nós nunca vamos resolver. E onde a gente precisa escutar mais são as Escrituras. Tá? Então, obviamente, o apelo de Jesus, a ênfase do apóstolo Paulo, isso deve nos motivar a participar de eventos como estes, organizações que procuram juntar grupos, mesmo sem abrir mão de toda a caminhada que o nosso grupo individual, que eu falei outro dia, nossa etiqueta, como ela nasceu, contribui para nós. Uma nova contribuição nessa conversa surge, não sei se isso é uma nota de rodapé ou se isso é uma confusão ou o que é, mas o sociólogo americano Rodney Stark, numa série de livros que traça o desenvolvimento da igreja desde o século I, no seu primeiro livro, do século I até o século III, e nos livros posteriores até os dias de hoje. Uma das coisas que ele tem reparado é que onde há, agora eu vou jogar uma pedra no meio de tudo isso, né? Mas onde há mais concorrência, a igreja tem se desenvolvido e alcançado melhor as populações. Ele não está querendo fazer nenhuma afirmação teológica, bíblica, é apenas uma observação sociológica. Em países onde não há concorrência, a igreja é a igreja do Estado, a igreja não cresce, não se desenvolve. Se desenvolve em lugares como o Brasil, onde às vezes tem 3, 4 igrejas na mesma esquina, e cada um tem que batalhar, o pastor tem que batalhar para a igreja crescer. Então tem essa dimensão na história, e de alguma maneira nós temos que computar isso em termos de toda a história do povo de Deus. Ao mesmo tempo, volto a dizer, e eu acho que não estou dando uma resposta bem respondida como você queria, nós temos que levar muito a sério o que Jesus nos orientou, que o nosso testemunho missionário depende da expressão de alguma forma da nossa união. Então nós precisamos pensar em maneiras de expressar isso. Não acredito que isso significa necessariamente unificação institucional de grupos. Pode até incluir isso, mas nós precisamos ser, diante do mundo, corpo de Cristo. E não apenas batistas, presbiterianos, assembleanos, nazarenos e assim diante. Eles precisam nos enxergar como corpo de Cristo, como expressão daquilo que Cristo está fazendo nesse mundo. A segunda pergunta aparecerá para o nosso professor coming from United States. According to your experience, you are talking about Indonesian lands. I want to know your experience about United States of America
Africa and Asia, what's your proposal to, for example, about mobilization and finance to support and to help the missionary around the world? Então, a pergunta para o professor Michael, de acordo com a sua experiência, eu gostaria de ouvir o que o senhor pensa a respeito de como nós podemos trabalhar com a mobilização do suporte financeiro para os missionários, tanto nos Estados Unidos quanto na África e na Ásia. I think for many generations, the United States missions community and maybe the Western missions community has thought of itself as being the primary leader or funder of the world missions enterprise. Acho que por muitas gerações o movimento missionário norte-americano se viu como líder ou talvez o principal financiador da empreitada missionária para o mundo todo. I think that has changed in many places. I think here in Brazil you have a very strong missions community and you are mobilizing your own churches and it's very encouraging. Acho que isso mudou em vários lugares e aqui no Brasil, por exemplo, vocês são uma igreja que mobiliza e está fazendo muitas iniciativas próprias. And I think this example is also true in other countries like South Africa, South Korea, Nigeria, India, where the indigenous missions community is thriving and growing. E isso é encorajador e eu posso pensar em outros lugares, por exemplo, como a África do Sul, a Coreia do Sul, a Nigéria, a Índia, locais onde a igreja tem se desenvolvido de uma forma mais autóctone e tem de fato crescido. So there's wealth in every land. Então há riqueza em todos os lugares. There are wealthy Christians in every country. Há cristãos ricos em todos os países. Maybe not every country. Talvez não todos os países. I think we underestimate how wealthy the church is around the world. Acho que nós subestimamos o quanto a igreja de fato é rica ao redor do mundo. So there is a transition happening. Então há uma transição acontecendo. Where the Great Commission is being owned by the local church in many different countries around the world. E vemos que a igreja local, de fato, tomou posse da grande comissão. Nós vemos isso em vários países no mundo todo. So, a great Latin American theologian, Samuel Escobar, wrote a book called Samuel Escobar escreveu um livro. Something like the mission from everywhere to everyone. De todos os lugares para todos, uma coisa assim para cada um. The new global mission, a nova missão global. O título é mais ou menos assim. So I like that book very much. Eu gosto muito desse livro. É isso que está acontecendo ao redor do mundo. So colonialism, the Western colonial model of missions has greatly been diminished. O modelo ocidental de colonialismo o colonialismo em si, o modelo ocidental de colonizar, foi diminuído. However, I would say that in order for the mission of God to really thrive in all the nations, mas eu ainda diria que para a missão de Deus florescer de fato em todas as nações, there also needs to be local theologizing. Também é necessário que exista uma teologização local. And I think that the Western theology still casts a very big shadow around the world. E eu acho que a sombra da teologia ocidental ainda é vista em muitas partes do mundo. I will talk about that more later. Eu vou falar mais sobre isso depois. I think in some ways colonialism is still represented
by Western theology. Mas eu afirmo que, em algumas maneiras, o colonialismo ainda é afirmado pela teologia ocidental. For example, Por exemplo, the idea that the gospel can only be communicated through a legal framework. a ideia de que o evangelho só pode ser comunicado através de uma estrutura que se foca muito mais na lei, na legislação. The idea that the gospel can only be spoken as a solution to the problem of sin and guilt. A ideia de que o evangelho só pode ser pregado como uma solução para o problema do pecado e da culpa. This is a feature of Western theology, Essa é uma característica da teologia ocidental, which is being challenged in many places and through many theologians and in the world missions community. e isso está sendo questionado por muitos teólogos e por muitas comunidades teológicas ao redor do mundo. So the Bible speaks to the issue of sin and shame, and we will talk more about that later. But that's all I have for now. A Bíblia se refere a essa questão do pecado e da vergonha bastante, e eu vou falar mais sobre isso depois, por enquanto é só. There is no such thing as culturally neutral theology. Não existe uma teologia neutra culturalmente. Meu nome é Danilo, né? Danilo Costa. Bom, vamos lá. Será que atualmente o conceito de missões ele está sendo tão amplo, inclusive aplicado nos mais diversos cenários por alguns missiólogos, né? Uhum. E isso atrelado a uma lógica de processual de preparo, né? Nos termos do Hasegrave, etc. E eu sei que é uma aplicação ao plantio de igreja, mas a minha inquietação é, será que isso não está retardando a ida do vocacionado para o campo, ou oferecendo algumas opções e fazendo com que ele permaneça na inércia? Seria mais ou menos essa pergunta. Tá, eu estou percebendo duas perguntas, mas de repente pega o microfone de novo e me corrija, né? A ampliação da ideia de missão, ou essa desconstrução e reconstrução dos conceitos. Eu acho que, de repente, gira muito em torno dessa nova nomenclatura missional. Não sei se isso faz parte, onde, de repente, a gente nem sabe mais a que se refere. Nós estamos no momento de uma certa confusão a respeito desse assunto, sobre esse assunto. Eu acho que não é nem uma questão de desconstrução e reconstrução, é confusão mesmo, né? Sobre de onde nasceu, o que significa, qual foi a referência. Eu acho que, de modo geral, as pessoas pensam que, por exemplo, missional é a nova palavra para missionária. E ela não nasceu assim. Aliás, tomo a liberdade de fazer uma pequena propaganda. O livro O que é Igreja Missional trata isto justamente no primeiro capítulo, né? De onde veio toda essa conversa. E de onde veio sinteticamente é basicamente assim. O Leslie Newbegin, muitos anos atrás, ele viu que havia muita missiologia, muita reflexão sobre cultura, contextualização, essas ideias em relação a outras culturas, mas essas mesmas perguntas não foram feitas em relação à cultura enviadora, a norte-americana, europeia, etc. Então aí, e ele levantou a pergunta: poderá o Ocidente se converter? Ou seja, como nós aplicamos isso em casa? E basicamente a nomenclatura surgiu nesse contexto. Surgiu no contexto de vamos aplicar os princípios missiológicos na nossa igreja local, no seu alcance das suas vizinhanças e etc. Então, isso chega no Brasil, para tentar chegar um pouco mais próximo, não sei se eu estou falando alguma coisa sobre o que você perguntou, mas chega no Brasil e uma nova nomenclatura lançada e as pessoas começam a usar, tudo é missional. Aí não sabe o que está acontecendo. Então, isso eu acho bom, eu acho sadio, pensando naquilo que o Werner falou,
em cada cultura nós temos que pensar. Aqui no Brasil a gente tem que pensar essas coisas. O Leslie Newbegin lançou uma pergunta para missiólogos norte-americanos. Chega a nós aqui no Brasil e a gente precisa pensar, isso é relevante para nós? De que maneira isso é relevante para nós? Sem necessariamente importar tudo do jeito que está. Então, isso já é uma coisa. O que eu não captei muito bem é que como isso complica o processo do envio missionário. Eu acho que isso foi a segunda parte da sua pergunta ou eu entendi mal? Então, qual seria, onde é que eu chegaria, né? Como isso, porque existe, e aí eu vou entrar no mérito, né? Eu não queria entrar no mérito, mas agora eu vou entrar. Existe, por causa dessa confusão, uma dicotomia criada entre missional e missionário. Ah, sim. Entendeu? Ok. Ou seja, uma coisa como se contrapôs a outra ou fosse o modelo mais atual. Agora eu posso acho afirmar que existe alguns teóricos do movimento missionário que estão até fazendo o contraponto, partindo do pressuposto que o movimento missionário seria um pouco mais ultrapassado. Tá certo. Eu vou falar o mais franco possível, né? O pessoal do envolvimento missionário está muito preocupado que aquelas igrejas que estão falando sobre a igreja missional não estão com atenção nos desafios missionários. E talvez vice-versa, né? Novamente eu volto para esse texto, porque essa foi justamente a razão que eu escrevi esse texto, que foi lançado semana passada pelo Ultimato. A ideia é de olhar exemplos de igrejas no Novo Testamento. A igreja de Jerusalém, a igreja de Tessalônica, a igreja de Antioquia. Eu pego 6 estudos de caso para tentar extrair as características essenciais que fizeram com que essas igrejas impactaram suas comunidades e lançaram esse testemunho longe, como no caso da igreja de Tessalônica. E uma das conclusões onde eu chego é que a igreja que é autenticamente missional, no sentido de alcançar suas comunidades, necessariamente tem uma visão missionária, de longe. Não é muito diferente do que nós temos conversado, é Jerusalém, Judeia e Samaria simultaneamente. Volta a essa mesma observação meio antiga agora já, né? Então, pode ser que enquanto essas coisas se esclarecem, as pessoas se atropelam uns nos outros. E pode ser que uma igreja diz, não, vamos investir nosso dinheiro só aqui. Pode ser que isso aconteça, mas eu estou como parte desse movimento há 35 anos, né? Desde que nasceu no início dos anos 80. E as coisas acontecem muito rápido no Brasil. Eu acredito que essas barreiras nós vamos vencer rápido. Você vai escrever sobre isso, outras pessoas vão escrever sobre isso, e vamos esclarecer isso e vamos continuar nosso trabalho. Não sei se sou otimista demais, né? Mas, pelo menos a minha esperança. Eu queria só complementar rapidinho uma coisa. Queria tentar falar, porque a pergunta é boa, exigiria assim, um bom tempo para se conversar sobre. Um ponto que eu queria falar, eu acho que, Danilo, você tem muita razão, e então um dos pontos que eu gostaria de levantar aqui é que quando eu vou defender o meu peixe agora. No meio batista, não sei quantos são batistas aqui, nós fazíamos um evento que se chamava Sim, Todos Somos Vocacionados. E foi mal interpretado por algumas pessoas, inclusive lideranças batistas. E o evento foi banido. Fizemos uns 2 e vieram muitos jovens. Infelizmente não tivemos tempo de poder elaborar e explicar, mas eu achei também que não era o tempo de Deus. Deixa lá, porque quando me chamaram para uma reunião para defender a visão do evento, eu falei, então não é a hora de Deus para isso. Quando o evento dizia isso e queria trabalhar a questão da vocação, era um resgate às ideias da reforma. Quando Lutero tentou levantar o assunto, o sacerdócio universal de todo cristão, que todo cristão, e eu costumo falar para os meus alunos, só que os anabatistas
gostaram muito da ideia e o Lutero, então, falou, peraí, deixa eu dar uma... Não é bem assim, tal. Aí o Lutero reprimiu, né? Mas isso é um assunto maravilhoso para se... A gente pode levar meses conversando. E, então, o assunto vocação ficou interrompido na história, assim, o que é mesmo. Então, o clericalismo, aquela superênfase de alguns espirituais, que convém para algumas pessoas, prevaleceu e a gente se acostumou com a tradição, e é comum no nosso meio, então, falar que vocacionado é só algumas pessoas. Mas o que eu queria dizer... Quando nós fazíamos esse evento, e um pastor disse a mesma coisa para mim, Ana Alzira, como vamos fazer um evento que todos são vocacionados? Eu quero missionário, nós vamos pagar, porque eu quero pescar missionário. Eu falei, eu também quero missionário, pastor. Então, quando é que não temos tempo aqui, hoje é só um petisco, né? Mas quando a gente diz todos somos vocacionados, a minha ideia é assim, irmãos, ninguém tem escapatória. Todo cristão está em missão. Todo cristão está em missão, e agora o Espírito Santo é que de uma forma pessoal vai trabalhar em cada um de nós. Eu sei, Danilo, que é um perigo a gente perder muita gente, mas eu creio na soberania de Deus, que o Espírito Santo, se você é sincero, sincera, o pastor que prega dons espirituais na sua igreja, o pastor que fala desse sacerdócio universal do cristão, o pastor que tem uma teologia integral no sentido de pregar tudo da palavra de Deus, vai despertar na sua igreja, vai despertar missionários, sim. Eu não tenho medo de falar que todos são vocacionados, porque eu sei que quem é chamado, o Espírito é que vai incomodar. E aí o outro ponto, mas isso demoraria muito, eu acho que está muito ligado ao nosso paradigma. Durante muito tempo a gente se acostumou que missões, a igreja vai fazer algumas coisinhas e dá uma oferta aí, gente, tal, vamos mandar. E o microfone está meio... eu tenho que ficar assim. Tá bom, é que eu estava assim. E aí a gente acostumou, algumas igrejas... se envolve, outras não e tal. Eu até quando cheguei aqui achei estranho ali, tá, né, evangelismo, né? Então você vê, não sei se você reparou, então não está missão ali, por que está evangelismo? Enfim, mas isso, esquece, deleta. A gente mistura evangelismo com missão. Evangelismo está contido na missão. Enfim, é loucura. Tanta coisa precisaria ser debatida, né? Eu não me preocupo de trazer novos conceitos. Eu acho que a gente tem que ter cuidado mesmo com outras coisas, mas, ao mesmo tempo, queremos entender a Bíblia no todo. Tenho dificuldades com algumas teologias locais, coisas localizadas, agora é teologia negra, teologia da missão integral, teologia não sei o que e tal. Então, eu acho que quando há uma compreensão holística da missão, ou quando há uma compreensão integral da palavra de Deus, não precisaria tantas teologias, tanta coisa. Enfim, mas é um assunto que eu não quero me delongar mais. Ok. O missionário deve aceitar o envio, mesmo não tendo o sustento completo? Como levantar sustento? Quem responde? Se habilita. Acho que eu posso responder. Eu dou aula nessa área no seminário. E é aula prática. Leigo da aula prática. Como levantar sustento? Visite igrejas, compartilhe o seu sonho, o seu chamado. Visite empresários, compartilhe seu chamado. Visite irmãos e estabeleça pontes de amizade. Sem amizade, sem laços, o mantenedor vira vaca leiteira. Você só quer o leite.
tenha amizade, ore pelos seus mantenedores, apresente os seus pedidos para que ele ore por você e seja bom de prestação de contas. Porque quando há sinceridade no pedido, um projeto claro com metas a curto, médio e longo prazo, dá confiança, e se você é bom de prestar contas, você vai ter todo o dinheiro que você precisa para os projetos e para o seu ministério. Talvez não vai ter hoje, então Deus quer trabalhar mais um pouquinho. Você está na caverna de Adulão, persevere. Aprendi ontem com a Nauzira. Mas ore crendo. Quem sustenta missionário é Deus. Agora, seja bom em prestar contas e seja fiel. Convide o seu mantenedor para visitar o seu projeto no campo. Cada vez que nós visitamos o projeto, nós levamos as igrejas parceiras. Ou o pastor vai ou manda um representante. Para que ele veja no campo que os relatórios que nós prestamos estão lá. Tinha 2 tradutores, aqui estão eles. Eles ganham quanto? Tanto. Preste contas com relatórios, com balancetes. A gente faz isso cada 3 meses. E o sustento pessoal, você tem uma cartinha de prestação de contas. E eu queria fechar com uma palavra. Tenha no seu computador o nome de seus mantenedores, a data do seu aniversário de casamento, a data do seu aniversário, o nome de seus filhos, a data do aniversário dos filhos, e ore por eles com fidelidade. E escreva cartinhas. E conte para ele o que Deus está fazendo no campo. Compartilhe. Ele é seu sócio. O fruto não é seu, não é dele. O fruto é de Deus. Mas deixe ele sonhar junto. Trabalhar junto e colher junto. Isto é maravilhoso. A gente tem parceiros de 20 anos que não desistiram, mesmo quando não havia frutos, porque ele sabe que nós estamos arando o terreno duro e que no tempo certo o fruto vai chegar. Não desiste porque confia. Então tem que ter amizade e confiança para que o sustento seja fiel. Tinha 2 perguntas, né? Outra eu esqueci. A pergunta, ela também tem essa colocação. Aceitar o envio mesmo não tendo sustento completo? Na mídia, nós não enviamos sem o sustento completo. Uma vez, nós enviamos a Mônica, porque ela era tão necessária no campo, que o missionário disse, eu vou dividir o meu com ela, pode mandar. Onde eu morar, ela mora, o que eu comer, ela come. E eu disse não. Mas Deus incomodou o meu coração, por isso ela foi por 1 ano, que normalmente a gente manda para 3. E ela retornou, está completando o sustento dela e vai voltar com o sustento completo. Porque é assim que deve ser. Porque quando você vai com o sustento incompleto, chega no campo, você passa necessidade, e o povo ora para você e diz, esse Deus eu não quero não. Ele não cuida nem do missionário, vai cuidar de mim? Então eu sempre falo para os nossos missionários, ninguém vai se locupletar pela obra missionária, mas deve ter um sustento digno. Você não vai morar na melhor casa da aldeia, não deve ter o melhor carro, mas não deve morar na pior palhoça. Tudo deve ser equilibrado para mostrar a todos que o Deus que cuida de você é fiel e que você também é fiel com seu Deus. Que você usa o recurso no que você precisa. Porque o saco da ambição não enche. A gente sempre quer mais. Então precisamos ouvir Deus e colocar as nossas finanças nas mãos dele para que ele oriente como devemos fazer e prestar conta aos nossos sócios. Obrigada. Alguém gostaria de... Ainda continuando com a irmã Ana, preciso de uma agência missionária para ir para o campo? Eu aconselho. Não porque eu sou presidente de uma agência, que aliás é do Senhor. Eu digo que lá na mídia não tem grandes, só tem pequenos. Somos todos servos e um só Senhor. Mas
lá no campo, tem necessidades que a igreja local não pode suprir. Uma agência pode atender vários campos, e ela é especializada nisso. Socorro em momento oportuno, acompanhamento, visita ao campo. Nós visitamos todos os nossos campos uma vez por ano. Por mais longe que seja, lá do outro lado do mundo. Alguém vai. Pastor João vai com a equipe, o Júlio vai com a equipe, e eu costumo ir também. Então é muito importante a gente pensar assim. Freelancer, não tem a quem prestar contas, não é bom. Quem vai confiar no freelancer? Talvez ele seja maravilhoso, mas talvez ele seja rebelde. Não gosta de ter autoridade sobre a sua cabeça. Não gosta de ter quem acompanhe o seu trabalho. Não gosta de passar por cobranças. Isso não é mal, isso é bênção. É bênção de Deus para que nós sejamos melhores, ok? E possamos produzir melhor. Muito bem. A última pergunta para a Ana Alzira. Quais os principais cuidados que uma missionária solteira deve ter ao ser enviada para um campo transcultural? Eu tenho sugerido para as agências, né, nós termos uma pastoral do solteiro, um cuidado especial com os solteiros, que a gente fala muito de família, o cuidado com a família, o cuidado dos filhos, mas não existe nada específico para cuidar das solteiras e dos solteiros. É que não tem muito solteiro, porque homem não vai sozinho para campo, é difícil, mas mulheres vão, não é? A gente vê que no mundo missionário, geralmente os homens são líderes, mas a maioria são mulheres no campo. Quem segura campo aí geralmente é a mulherada aí, né, mulherada? E agora, eu acho os cuidados, antes de ir, um conselho que eu dou: procure saber a cultura que você vai, o que ela pensa lá de uma missionária namorar, uma missionária se casar. Eu tenho visto que hoje cada vez é mais comum missionárias se casarem no campo, mas nem toda cultura vai aceitar muito isso. Eu trabalhei com um povo que não aceitava muito, então a etnia que eu trabalhava, os umbundos, ali não podia uma missionária namorar. Então, quando eu fui, terminei noivado, eu praticamente tinha quase certeza. Eu falei, olha, eu sei que foi tipo, Deus falou para mim, chora a tua solteirice, sabe? No dia do meu embarque no aeroporto, ele foi lá despedir de mim. E eu falei, desgraçado, ainda veio aqui. Ainda foi no aeroporto. Então foi tipo assim, deixa eu entrar e vamos embora. E foi difícil, 3 anos e meio de noivado. Mas eu sabia que eu estava escolhendo ficar só. Então, procure saber para onde você está indo, o que Deus tem para a sua vida. Nem sempre será bem aceito você namorar e casar lá. Agora, muitas missionárias se casam lá também, não é? Ou talvez isso tenha a ver com o tempo de Deus, de você esperar aqui no Brasil antes, enfim. Agora, e outros cuidados que eu acho é muito bacana você ler bastante, ter amizades lá, ter outras amigas e evitar morar sozinha, não é? Sempre é bom ter mais amigas, mais pessoas. Não é bacana solteiro com casado, sabe? Amizade homem e mulher, eu sou meio radical, não funciona. Essa coisa de amigo de homem com uma mulher, mulher com homem. Então, o casal ali, você solteiro, ter o seu lugar, ter o respeito. Meu pastor diz que proximidade gera intimidade. Não é legal isso. Solteiro, casado, né? Então tem amigas, faça amizades. E eu digo para você, nunca me senti sozinha. Nunca me senti sozinha. E sempre fui feliz no campo, porque eu tinha muitas amizades. Amizade, amor, amar pessoas, ter amizades, muitos amigos na cultura. Então, não é amigo brasileiro, ficar na panelinha brasileira, não.
amigos no país, né? É uma das coisas, não sei se é essa a pergunta. Ok. Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho. Uma coisa que eu observo no campo é que aqui, às vezes, as agências são muito separadas, mas lá no campo não são, não. O pessoal se reúne, canta junto, come junto, são amigos, aconselham-se, mas se o cuidado que eles estavam falando é o cuidado da agência como missionário, da igreja como missionário, eu queria que esse perguntador, se for possível, fale conosco. A gente tem tido uma boa caminhada com os nossos missionários no campo. Visite-os, ame-os, cuide deles, como se fossem filhos do seu coração, que vai dar certo. Okay. Para a gente concluir essa atividade, eu gostaria de conceder 1 minuto para cada participante. Trouxesse uma mensagem final de que conversamos, do que tratamos. 1 minuto. É possível? Por favor, quem começa? Pastor Carlos. 30 segundos. Tratem as barreiras como direção de Deus também. E não necessariamente como pedras de Satanás. Eu acho que isso é uma coisa incomum. Considere que as barreiras possam ser meios muito importantes de Deus guiar. Não tenha medo de fazer missões. Deus é fiel. Não tenha medo de nada, porque você e o Senhor são maioria. Obedeça a palavra e não tenha medo. Igreja pequena pode fazer missões. Igreja de médio porte pode fazer missões. Igreja grande pode fazer missões. Você pode ser um missionário usando a sua profissão. Você pode ser um missionário se você amar o Senhor acima de todas as coisas. E se a sua motivação for correta, fazer missões porque você quer ver a glória do Senhor, o conhecimento da glória do Senhor encher a terra como as águas cobrem o mar. Fim, tudo começa com oração. Meio, tudo continua com oração e dependência de Deus. E vai terminar com oração e total dependência de Deus. Eu acho também, continuando o que a Ana estava falando, o conselho de velha que eu dou, né, é que cada dia a gente vive uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, porque você vai ficar sensível ao Espírito Santo. E cada dia, nas pequenas coisas, ele vai mostrar para você, ele vai te dar direção. E às vezes alguns jovens me procuram chorando, às vezes adolescentes, que eu trabalho com Vocari também. E no Vocari, às vezes adolescentes chorando, Nalzira, eu quero ir. Eu falei, então, você não está perdendo tempo, começa hoje. Então o que eu queria dizer para você, comece hoje a dar seus passos. Por exemplo, você está fazendo um bom curso de inglês? Então, ninguém perde tempo, você não está perdendo tempo. Deus está usando o seu pastor para te segurar aqui, Deus está usando a agência para segurar você aqui, para te preparar mais. Então, vá fazer um bom curso de inglês, vá fazer outros cursos. Então, há coisas que você pode fazer aqui, há uma lição de casa. Então, tem gente que só pensa naquilo, e pensa que missão é entrar no avião e depois que chegou lá que eu estou em missão. Então, começou aqui, começa aqui já, como você trata o seu pastor, o que você está fazendo na sua igreja. Nós estamos enviando alguém agora na nossa igreja e a pessoa não estava envolvida com nada. E eu fui apresentar o pastor de jovens e falei, vem cá, aqui está o pastor de jovens, começa a trabalhar, começa a fazer alguma coisa. Então, você está tão ansiosa para ir que você não está vendo lideranças da sua igreja, você não está vendo, há coisas a fazer, não é? Então tem coisas a fazer na sua igreja, tem muita lição de casa.
Comece a enumerar a lição de casa. Lição de casa, curso, vai tirar passaporte, se é ribeirinhos, vai fazer cursos especializados, vai ler muito, vai estudar. Então, há muita coisa a fazer. Você não está perdendo tempo. Então, eu queria te dizer, eu esperei no Brasil 5 anos, mas esses 5 anos eu fui fazendo cursos. Fiz curso de parteira, eu fiz obstetrícia também. E lá, gente, fiz muito parto na guerra. Deus usou minha vida para fazer vir ao mundo muitos bebês, né? Então, tudo Deus vai usar para a sua glória. Começa hoje. Eu quero viver para a glória de Deus cada dia. Não é? Vou dar o melhor de mim na minha igreja, onde eu estou. Enfim, é tanta coisa que eu queria falar. Na minha igreja, nós fizemos um documento agora. Todo vocacionado para ir vai ter agora alguns passozinhos lá. A igreja está apertando o parafuso agora. Se é vocacionado para a missão, que eu falo assim, vocacionado para a missão, né? Então, você quer ser missionário? Né? Então, e uma das coisas é estar com uma agência, porque o mundo mudou, os tempos mudaram e está cada vez mais complicado. Então, nós vamos ajudar essa pessoa a fazer o trânsito com uma agência, porque nós não temos condições de pastorear e estar lá cuidando dela como igreja local. Né? Professora Jane, um minuto, por favor. Há muitos povos no mundo que ainda não foram alcançados e que são totalmente fechados ao Evangelho. Você não vai conseguir entrar nesses lugares, nessas regiões, como missionários. Você talvez vai poder entrar nesses lugares como um médico, como um enfermeiro, como um professor, como engenheiro. Você vai conseguir entrar lá nesses lugares como parteira. Então, considere a sua expertise, a sua formação profissional para atender as demandas dessas sociedades, desses povos, dessas etnias, que vão se abrir a um profissional experiente, bem qualificado, que ama o Senhor e que é preparado. Considere fazer uma pós-graduação em teologia, um curso de teologia, um preparo teológico, a fim de que você possa plantar a igreja, a fim de que você possa falar de Deus, a fim de que, ao ser um profissional nas mãos do Senhor, entre os povos não alcançados, você tenha também a condição, o preparo para falar, para plantar a igreja, para fazer a obra de missões. O mundo mudou, como nós temos ouvido nesse congresso. Deus não mudou. Deus continua sendo criativo, Deus continua sendo galardoador, Deus continua nos dando bênçãos, dons, inteligência, e nós precisamos usar todas as nossas capacidades, todo o nosso potencial, tudo que Deus tem nos dado para evangelizar, para ganharmos almas aqui no Brasil, na nossa comunidade, dentro da nossa casa. Mas nós precisamos também chegar até as nações, os povos que nunca ouviram falar de Jesus. Então, considere usar a sua profissão, considere o seu preparo, considere tudo que Deus tem te dado nesse momento. Às vezes a gente pensa, estou me aposentando, o que eu vou fazer agora? Continue trabalhando, use a sua profissão para atender, para chegar até os povos não alcançados. Talvez você esteja na universidade, temos muitos jovens agora se preparando, né, para ser um profissional, e você pensa, mas eu queria largar meu curso para poder fazer teologia. Não, faz teologia e termina o seu curso e vai como um profissional atender aos chamados dos povos que ainda que não têm abertura, que o governo não permite, que a cultura não permite, que uma série de fatores naquela região e naquele lugar não permite que você chegue como missionário. Seja um profissional missionário. Eu tive a oportunidade de conhecer 3 jovens muito recentemente que criaram uma empresa para poder fazer missões em outros lugares. Você pode
Tem várias estratégias que você pode usar, inclusive como empreendedor em outros países, e chegar nesse outro país e ser uma bênção para aquele lugar, e abençoar os povos. Significa também a gente usar estratégias criativas, significa a gente pensar sistemicamente, significa a gente se colocar diante de Deus para que Deus use todas as nossas habilidades, as nossas expertises, a nossa profissão. Ok. Pastor Mishki, please. 1 minute. The Bible teaches that God is sovereign. A Bíblia ensina que Deus é soberano. And I would say He is more sovereign than we think. E eu diria que ele é mais soberano do que nós pensamos. At the same time, the Bible teaches that humans are responsible. Ao mesmo tempo, a Bíblia ensina que os humanos são responsáveis. The church is responsible A igreja é responsável to bless all the peoples of the earth. por abençoar os povos da terra. And we are more responsible than we think. E nós somos mais responsáveis do que pensamos. So, this is a paradox. Então, é um paradoxo. The Bible has many paradoxes. A Bíblia tem muitos paradoxos. God is more sovereign than we think. Deus é mais soberano do que nós pensamos. We are more responsible than we think. Nós somos mais responsáveis que pensamos. And this is the great mystery. E esse é o grande mistério. And this is where we struggle. E é aí que a nossa luta fica. And this is where we find God in our lives. E é aí que nós encontramos Deus nas nossas vidas. God is faithful E Deus é fiel to use us. So para nos usar. enjoy the struggle. Então brothers and aproveitem sisters. essa luta, irmãos e irmãs. Amém. Ok. Muito bem. Nós queremos agradecer os nossos convidados aqui na plataforma e os convidá-los a retornarem aos seus lugares.